Olá a todos. Olá a todos, esse é mais um Blá Blá Blá. Blá blá blá. Blá. Continuando a série Arte e os Valores, o episódio de hoje eu falarei sobre arte como linguagem, ou também arte como linguagem estética. Primeira coisa, eu sei que existem várias definições de arte, ou que a arte não é definível, isso daí eu acho viadagem. Viadagem não na questão de, foda-se, não vou ficar explicando. Eu acho baitolice, eu acho uma frescura do caralho ficar com essa ideia de que não pode se definir arte, senão você quebra. Não, define, porque senão a comunicação ferra. Palavras não são a coisa. Palavra é uma definição para ajudar na comunicação entre pessoas. Se a palavra é muito abrangente, sem definições, etc., ninguém comunica porra nenhuma usando ela, tá? Tal como a palavra amor ultimamente. Amor já se tornou algo com trocentos mil significados, que alguém fala eu te amo, ninguém já sabe mais o que tá querendo dizer com eu te amo. Já não sabe se é uma obsessão, se a pessoa quer sua felicidade, ou se a pessoa quer te possuir. Entende? Então acho que tem que ser definido sim. Palavras são uma forma que nós temos para nos comunicar, né? As línguas, a linguagem, são formas que nós temos para comunicar. Ou seja, linguagem é uma ferramenta de comunicação. A arte pode ser vista dessa forma também. A arte como ferramenta de comunicação. Porém, a arte, ela pega uma outra questão que é muito importante, que está desde acho que do desenvolvimento da ideia de arte. A palavra arte, nós sabemos que tem vários significados, como eu disse agora de pouco. Porém, se pegarmos lá no começo, algumas fontes dizem que ela vem do sânscrito e do sânscrito passou para o latim. No sânscrito significava meramente fazer. No latim, ars se tornou relacionado à habilidade, fazer habilmente. E depois, futuramente, começou a ter outros significados. Só que, dentro dessa perspectiva de fazer habilmente, você poderia encaixar qualquer coisa. Não é só a pintura que seria arte. Não é só o tocar um instrumento que é arte. Não é cantar que é arte. É qualquer coisa que você faz com habilidade. Então não era só o pintar que era uma arte, não era só o tocar que era uma arte. Se você cozinhava com habilidade, é uma arte. A arte de cozinhar. Então, essa foi uma das perspectivas, né, que ainda sonda a arte. Eu acho uma perspectiva bastante interessante, na verdade. Mas a arte também comunica. Ela passa certos valores, passa certas características culturais. Até mesmo a arte de cozinhar. Quando você come um prato típico, você percebe certas características daquela região. Características às vezes culturais, entre outras. Olha a culinária japonesa. Ela reflete características da cultura japonesa. A culinária chinesa, mesma coisa. É perceptível, por exemplo, na culinária japonesa, você pensar, é um país pequeno, rodeado de água, né, de oceanos, etc. Tanto que tem um foco grande com alimentos provenientes do mar. Ao mesmo tempo, na China, por todo o histórico de guerras e conflitos e fome que já passaram por N motivos, pela grande população, etc., você percebe que eles aproveitam tudo na culinária deles. Tudo, toda a parte do animal é aproveitada dentro da culinária. Logo, também é perceptível, comunica certas características daquela. Se você pode perguntar, mas por que eles usam até a orelha do porco? Mesma coisa feijoada aqui no Brasil. Por que a feijoada são feitas com partes, eram feitas com partes do porco que nós não costumamos comer? Porque era feito com restos, entende? Então tudo isso é interessante de se pensar. Mas aqueles grupos que nós conhecemos como arte hoje em dia, artes visuais, dança, artes cênicas, música e audiovisual, são uma ferramenta de comunicação. Portanto, a arte ela nem é positiva, nem necessariamente negativa. Ela é neutra, é um ferramental. E como eu digo, como linguagem, vocês vão ver melhor isso futuramente. Mas eu quero focar aqui nessa série, então, a arte como linguagem, como uma ferramenta de comunicação. E por que estética? Porque a discussão estética ela está muito atrelada à arte. A estética, podemos acabar focando só na ideia de falar de beleza, né? Mas não, a estética não é só isso. A discussão da estética ela é longa, ela é uma discussão que já está abrangendo vários níveis e etc.
A discussão é sobre a natureza do belo e, consequentemente, a natureza do feio. Ou seja, vamos ainda mais além. A estética em relação à discussão de sensações. Tá? Tanto que ela tem uma raiz grega próximo de estesia, de sentir. A raiz da estesia, anestesia e estética, ela é a mesma, se eu não me engano. Alguém que conheça melhor, né? Essas raízes gregas, por favor, poste aqui. Mas ela tem relação com as sensações, a sensação do belo, a sensação do feio, a sensação agradável, a sensação desagradável. Isso está muito relacionado com a arte. A comunicação da arte, ela não se dá através só da beleza, ela se dá através da feiura também, tá? Da coisa que desagrada, da coisa que incomoda. Um diretor que eu acho muito foda, que é um dos top lists, que na minha opinião é o Lars von Trier. E ele é um cara que gosta de incomodar. Então ele passa os valores, ou questiona os valores, através de incômodo, mais do que de agradabilidade. E como esse agradável e desagradável, que está relacionado com aquilo que normalmente nós chamamos de belo ou feio, ajuda a comunicar algo? Nós temos propensão em prestar atenção nesses extremos. Ande por uma multidão. Tente lembrar quantas pessoas te chamaram a atenção. A maioria que você vai conseguir lembrar é porque ou te agradou ou te desagradou. Aqueles que são neutros, que nossa percepção pega como uma sensação neutra, normalmente nós nem lembramos da cara da pessoa. Não é tão diferente. O agradável e o desagradável chamam a atenção. O desagradável, no caso, às vezes cutuca para a pessoa ficar incomodada e pensar sobre aquilo. O agradável já puxa aquela ideia de prazer relacionado àquilo que está sendo passado. E quando temos prazer em algo, quando estamos bem em algo, nossa concentração em relação àquilo parece que aumenta. Nosso foco mental em relação àquilo parece que aumenta. Além disso, fica mais fácil de aprendermos quando estamos gostando daquilo. Nossa mente parece que ela se torna um pouco mais aberta. Existem hormônios que são disparados que ajudam a concretizar aquele aprendizado. Por isso também que entra aquela questão que eu já falei em outros vídeos da raiva. Quando você está com raiva, vou descontar, porque gera um prazer. E aí que está o problema. Gera um prazer que você associa com o descontar a raiva. E o que diminui o limite emocional para com a raiva. Então, tudo isso, a questão da estética e da comunicação estética, então envolve isso. Tentar atrair a atenção e passar valores através de sensações agradáveis, desagradáveis, etc. E a questão da linguagem artística e o contexto. A linguagem artística ela não é universal. Vão ter várias pessoas que defendem que é universal. Não é universal. Você tem características semelhantes, porém existe uma questão de contexto em que você aprende outras coisas e que essas características elas vão ser diferentes. Da mesma forma, esses pontos semelhantes, eu não acredito que é uma questão de pontos culturais semelhantes ou de pontos artísticos, não. São pontos humanos semelhantes. Só que as outras interpretações viáveis vão estar de acordo com a cultura e a educação que tal pessoa teve. Bem, para não estender muito o tema, não estender muito o vídeo, eu vou ficando por aqui. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. O próximo será sobre sensações e pontos de vista. Até mais, valeu!